Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele. Estamos aqui para a nossa aula de português do terceiro ano, aula número 14, tá? No caderno 2, já estamos na unidade 9. Como publicar um livro? Nós vamos falar o que temos que fazer para publicar um livro, professora? Vamos para a nossa rotina. Oi, professora! Eu voltei! Oi, crianças! Oi, Cloro! Você aqui! Muito bem, Sim, Cloro! Estou feliz com você! Sabe, professora, eu vim aqui para contar para você que eu escrevi o meu texto, sabia? Ah, Contei você fez a produção! Bem legal que eu tive! Escreveu bonitinho? Colocou os sinais de pontuação, Sim. parágrafo, letra maiúscula? Lembrei da sua aula e usei todos os sinais de pontuação. A letra ficou bonitinha? Adorou! Ai, muito bem, eu Fiz fico uma feliz. letra bem bonita. Continua se cuidando, lavando as mãozinhas, se higienizando direitinho. Sim, professora, tô fazendo tudo isso bem direitinho pra gente voltar pra escola. Isso, aí se você souber que tem algum amiguinho do terceiro ano que não está assistindo a aula, você fala para assistir. Estamos aprendendo coisas bem interessantes, viu? Pode deixar, professora. Eu vou procurar saber quem que é esse aluno que não tá fazendo atividade e a gente vai chegar junto com eles. Ah, mas a maioria está fazendo, né, direitinho. Vocês estão de parabéns, inclusive você, viu? Obrigada, professora. Agora deixa eu correr lá, pegar a minha apostila e seguir a sua aula. Isso Tchau, mesmo, professora. tchau. Agora vocês também, crianças, peguem o material de vocês, a apostila, lápis, estojo, o apontador, a borracha, deixa aí tudo direitinho para começarmos a nossa aula, ok? Vamos lá? Estávamos na nossa rotina, tá? Hoje vamos ver na unidade 9... como publicar o livro, página 33, o ler, página 34. Vamos fazer também o entender o texto, páginas 35 e 36. Estudar a língua, páginas 36 até a 39. Tarefinha, páginas 40 e 41. Vamos lá? Página 33. Como publicar um livro. Quem lê os livros, né, não imagina o trabalho que dá para publicá-los. Muitas pessoas pensam que após o escritor produzir a sua história, ele irá até uma editora, né, e simplesmente conseguirá publicar rapidinho a sua história. Não é bem assim, né, crianças? Mas na realidade, o que acontece não é isso. Principalmente com os escritores iniciantes, tá? No módulo anterior, você conheceu a história de 3 crianças, né, que conseguiram publicar os seus livros, cada um de um jeito, né? O pai fazia parte de uma editora, a outra criança teve que pagar para ter o seu livro publicado, a outra já teve, né, o seu livro aceito pela editora. Na reportagem a seguir, você saberá como outras crianças escritoras conseguiram ter suas histórias publicadas. Será que também foi difícil ter os livros aceitos pelas editoras? Vamos ver. Tem até a menininha aqui, ó, carregando o livrinho. Página 34, tá? Eu vou fazer aqui a leitura, vocês abram na página 34, acompanhem a leitura junto comigo, tá? Folhinha, sábado, 13 de abril de 2013. Como publicar um livro? Tem o passo a passo aqui, ó. 1, tá? Você escreve o texto e envia por correio ou por e-mail para editoras. E elas que decidem se vão publicar ou não, tá? O autor não tem gastos, tá? Quando é assim. A editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender, tá? É um positivo aqui, ó.
Depois o sinalzinho para baixo. É muito difícil ter o seu livro aprovado, tá, gente? Ponto negativo e ponto positivo. A editora pode nem chegar a avaliá-lo. Pode não gostar ou achar que não venderá bem. Passo 2, vamos ver. Dois, pagou, publicou, né? Você escreve o texto e contrata uma editora para fazer tudo, desde as ilustrações até a impressão, tá? Ponto positivo, aqui a mãozinha para cima, é publicação garantida. Não passa por avaliação, você só precisa ter a ideia e o dinheiro. Mais fácil, né? Ou, né, tem também o ponto negativo. O custo pode ser alto, tá? Além disso, você é que terá que distribuí-lo, tá? Tem também o ponto negativo. Passo número 3. Artesanal. Você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, que é a organização do texto e das imagens, e só contrata uma empresa para imprimir o livro. Ponto positivo. Você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. Mas tem o ponto negativo. Dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para impressão, tá? Você tem mais trabalho. E depois o passo número 4, internet. Você escreve o texto e publica em blogs, tá? Redes sociais ou no site Clube de Autores. Ponto positivo, não tem custo, tá? No caso de redes sociais e de blogs, é possível publicar até aos poucos, capítulo por capítulo, e já ter um retorno dos leitores. Mas tem também o ponto negativo, tá? No caso de blogs de redes sociais, você não terá o livro impresso, tá? No Clube de Autores, isso é possível. Então, todos esses passos, né? Você pode escolher quem tem interesse em publicar um livro. Tem os pontos negativos e os pontos positivos, tá? Aí aqui embaixo tem também os livros por encomenda, que está citando, né? Sobre alguns exemplares, como que faz direitinho. Vamos para a próxima página. Aqui é o que eu falei, né? É algumas informações que colocaram, ó, livros por encomendas, tire suas dúvidas no site das empresas. Aí aqui eles colocaram, tá? Ó, Editora Livre, a Gráfica Bandeirantes, Cortez Editora, Clube dos Autores, como que funciona em cada uma, ok? Página 35. Entender o texto. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha, tá? É o textinho que nós lemos. No início do texto, o que o menino está fazendo, tá? Lembra que o menino tá lá sentadinho, parece um puff, né? E tem um balãozinho meio que saindo da cabeça dele. O que significa aquele balãozinho com a lâmpada dentro do balão? Vocês já devem ter visto essa lâmpada. O que significa esse sinal? Ah, muito bem, olha só. Ele usa o computador para escrever o seu livro, olha lá, tá vendo? Ele está com um computador no colo. O desenho é uma lâmpada utilizada como símbolo de surgimento de ideias, tá? Esta lâmpada significa que o personagem teve uma ideia. O que o menino está fazendo lá no finalzinho do texto, na página 34? O que o menino está fazendo? Observem lá na página 34. Ele está mostrando um livro, tá? Terminado, né? Ele conseguiu, né? Como se fosse um troféu. Ele se sentiu realizado, ele conseguiu o livro, né? Exercício 2, página 35.
Ainda na página 5, o que a mão com o dedo polegar para cima indica e com o polegar para baixo? Lembra que eu falei? Pontos positivos, pontos negativos? Vamos ver? Lembrando que você pode fazer com calma depois, escrever com as suas próprias palavras, tá? Assistir a videoaula novamente, o objetivo é que você entenda, tá? Vamos lá. A mão com o dedo para cima indica as facilidades, tá? As vantagens daquele modo de publicação. Agora, já com o dedo para baixo, no texto em questão, indica as dificuldades que irão ser encontradas e as desvantagens, tá bom? Vantagens e desvantagens. Exercício 3. Os números que indicam os modos para se publicar um livro são grandes e coloridos de vermelho. Por quê? Por que esses números são grandes em vermelho? Olha só. Como é um texto dirigido a crianças, né, são utilizados cores e formatos diferentes para atrair a sua atenção, né? Nós estamos publicando algo para crianças, nós temos sim que fazer coloridos, diferentes, usar desenhos, de forma que chame a atenção das crianças, tá? Entender o texto, página 36. 4. No modo tradicional de se publicar um livro, qual é a maior dificuldade encontrada, crianças, no modo tradicional? Vocês se lembram que nós citamos? Ter o livro aprovado, tá? Para uma publicação por uma editora. São muitos livros que chegam, né? Às vezes a editora não gosta ou não está de acordo com o que ela costuma publicar, tá? Então, às vezes, a dificuldade é ter o livro aprovado. 5. Um objeto artesanal é aquele produzido manualmente, sem a ajuda de máquinas. Qual é a característica principal do modo artesanal de publicação, né? Vamos lá? Lembra que foi falado que o autor faz quase tudo sozinho, tá? Ilustração, como que o texto vai ser colocado, né? Ele faz tudo sozinho. 6. Assinale com X as características da publicação pela internet. Quando eu resolvo publicar pela internet, quais são as características? O custo alto, uso de blogs e redes sociais, distribuição pelo autor, ou distribuição pela editora, ou publicação em partes. Estava no texto. Você se lembra? Isso, uso de blogs e redes sociais e publicação em partes, tá? Ok? Página 36. 7. Diagramar um livro é... O que é diagramar um livro, crianças? É publicar capítulo por capítulo, é organizar o texto e as imagens nas páginas, ou ilustrar e imprimir as páginas. Lá no textinho estava falando, né, de diagramar, sobre diagramar um livro. Vocês se lembram? É organizar, né, o texto e as imagens nas páginas. Bom, terminamos aqui o nosso entender o texto. Vamos para o estudar a língua. Hoje nós vamos falar, vocês estão observando aqui que tem a letrinha C coloridinha aqui com a cedilha embaixo. Vocês se lembram como é que chama essa letrinha? Muito bem, é o C cedilha, tá? E o C cedilha, gente, ele pode mudar a palavrinha, o sentido da palavrinha, tá? Se ele for colocado ou não na palavra. Como, professora? Olha aqui, olha aí na página 36. Louca.
Está só a letra C com A. Mas se eu trocar o louca e o C pelo C cedilha, olha como vai ficar. Louca vira louça. Tá vendo? É importante a cedilha. Caca, se eu tirar o C, né? E colocar o C cedilha, vai virar caça. Caca vira caça. O que diferencia o modo de escrever as palavras em cada par? O que está diferenciando uma palavra? Vocês viram que as letrinhas são quase praticamente todas iguais. Tem uma diferença. Qual que é a diferença? Isto, olha só, é o uso da cedilha. Muito bem. Vamos para a próxima página, página 37. Estudar a língua, exercício 1. Observe estas palavras. Vamos ler as palavrinhas junto comigo? Ó. Graça, assento, cigarra, laço e açucareiro. Agora responda. O C cedilha é usado antes de quais vogais? Olha, quais são as vogais que apareceram antes do C cedilha? Ó. Ah, você já sabe, você observou. Muito bem. A cedilha é usada antes das vogais A, O e U, tá? Professora, por que eu não coloco a cedilha antes das vogais E, I? Isso é importante, crianças, tá? Às vezes confunde, é comum nós encontrarmos palavrinhas com estes errinhos. O C, se você colocar a letrinha C com o E, já tem som de C. Se você colocar a letrinha C e o I, já tem o som de Si. Não é necessário colocar a cedilha, porque já tem esse som assim, ó, né, do SAD aqui, ó, açucareiro, né, graça, já tem o som quando ele vem com as vogais E e I. Então, por isso que não é necessário colocar o C cedilha antes das vogais E e I. Agora, dependendo da palavrinha, nas vogais A, O e U, ele faz diferença sim, muda o som, tá? Muda até o significado da palavra, ok? Escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da vogal E, tá? Nós vamos colocar aqui algumas sugestões. Vocês podem escrever as palavrinhas que vocês acharem melhor, tá? De acordo com a pergunta. Vamos lá? Cera, cebola, acerola, acentuar e conhecer. Olha, observa que já tem som de C. Não precisa colocar a cedilha aqui, tá, crianças? Não é necessário, nem pode, ok? Agora a letrinha D. Escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da vogal I. Também sugestões. Olha lá. Cinema, ácido, cinto, ciúme e fácil. Também vou relembrar. Já tem o som de Si. Não precisa colocar a cedilha, tá? Entenderam? Ainda na página 37, exercício 2. Leia as palavras a seguir. Lista A: nau, Roma, pais e carros. Tá? Lista B: não, romã, pães e carrões. Nas palavras da lista B, qual é o sinal sobre as letras? Como se chamam essas letras? Escreva-as aqui na lista B, ó. Não, romã, pães e carrões. Qual é o sinal? Você observou? É o tio, professora. Muito bem, tá?
E essas letras chamam-se vogais, né, crianças? Vocês já sabem a diferença entre vogal e consoante. São A e O, tá bom? Complete. O tio é sempre colocado sobre as vogais. Quais são as vogais aí que apareceu o tio? A e O, tá? O tio é colocado nessas vogais. As palavras com tio têm um som nasal na última sílaba, tá? O som nasal é quando a gente tem a impressão que o som aqui ó, sobe pelo nariz, né? Ó, se você apertar aqui, você vai sentir, ões, tá? Põe o dedinho aqui perto do seu nariz e fala a palavrinha, ó, carrões, né? Ões, ó, você sente aqui, parece que o som passa assim pelo nariz, tá? Por isso que fala que é o som nasal, tá? Escreva outras 4 palavras com tio. Nós vamos colocar também sugestões. Professora, posso escrever alguma palavrinha que eu gosto? Pode e deve, tá bom? Nós vamos colocar sugestões. Coração, maçã, limões e mamãe, tá? Página 38. Agora, leia estas palavras. Vocês viram que tem 2 listas. Lista A, está escrito aqui singular, são as palavrinhas que estão no singular. Lista B, são as palavrinhas que estão no plural, ou seja, mais de um elemento, tá? Se for no singular, nós explicamos para as crianças que é um elemento. Se for no plural, significa que tem mais de um, ok? Vamos analisar, ó. 1 fogão, 1 limão e 1 balão, tá? Ah, professor, e quando é mais de um? Quando são vários? Posso falar vários fogão? Não, né? Fica feio, fica errado. Vários fogões. Mais de um limão. Muitos limões. Mais de um balão. Alguns balões. Mudou aqui a terminação, tá vendo? Nós colocamos no plural essa terminação, tá? Compare as palavras das 2 listas. Que mudança houve no final das palavras da lista B aqui, ó? Observaram as mudanças? Olha aí na sua apostila. Quais foram? Olha lá. No fim das palavras da lista B, o ão mudou para ões, tá? Por que as palavras? Por que mudou? Muito bem, porque as palavrinhas estão no plural, tá? Mais de um elemento. Página 38. 4. Veja no final dessas palavras, veja como o final dessas palavras muda para indicar o plural. Olha, lista A, singular, um elemento, um pão, um alemão, um escrivão. Lista B, plural, vários, né? Diversos pães, alguns alemães e poucos escrivães. Vocês viram também que mudou a terminação, né? Coloquei o S e o ão, nós colocamos ans, tá? Observem isso. Nas palavras da lista B, que mudança indicou que essas palavras estão no plural? O que aconteceu que essas palavras estão no plural? Muito bem. A mudança de ão para ans. Tá? Agora, vamos colocar em prática o singular e o plural das palavras? Escreva as palavras a seguir no plural. Vamos ver se vocês entenderam aí.
Pega o lápis. Lição. Se eu for colocar no plural, vai ficar como, crianças? Lições. E avião no plural, como que eu falo? Aviões. E rojão no plural? Rojões. Sabão no plural? Sabões. E leitão? Leitões. Colchão? Colchões, tá? Entenderam? Vamos para a próxima página. Página 39. Agora tem uma lista aí para a gente colocar em prática. Veja a sílaba destacada das palavras abaixo e continue a preencher a lista. Ó, vamos trabalhar com o ão e presta atenção, ó. Tem o C cedilha, professora, que a senhora falou. Isto. Vamos lá, ó. Diagramar. Ficou diagramação. Publicar. Ficou publicação. Organizar. Ficou organização. E o restante das palavrinhas? Como que vai ficar se a gente for fazer essa mudança? Avaliar. Avaliação. Ilustrar. Ilustração. Elevar. Elevação. Separar. Como que vai ficar? Separação. Gravar. Gravação. E observar. Como que vai ficar? Observação. Criar. Criação. Indicar. Indicação. Conversar. Conversação, né? Interessante. Observando, mais uma vez, o uso do C cedilha. Vamos observar aqui, ó, que o C cedilha não aparece nenhuma palavrinha com E, né, aqui no finalzinho, com a vogal E, e nem com a vogal I. Vocês observaram? Aqui tem a vogal A, porque lembra que eu falei para vocês que o C com o E já tem esse som de C, e o C com I também já tem um som de S, né, de Si. Então, não precisamos colocar o cedilha. Agora, aqui nós colocamos a cedilha, né, que veio acompanhado da vogal A. O ão, né, na verdade, aqui veio o ão, tá? Ok? Depois vocês podem fazer com calma, tá? Exercício 4. Encontre em revistas e jornais velhos. Ai, professora, eu não tenho revista, eu não tenho jornal na minha casa, como é que eu faço? Calma, não tem problema, você tem a criatividade, você pode escrever essas palavrinhas, tá? Escreve no caderninho, se não der para escrever aqui na apostila, faça no caderninho bonitinho. Mas é importante você fazer, você escrever, tá? Não tem revista, não tem jornal, não fique sem fazer atividade. Você pode usar a sua imaginação e escrever as palavrinhas que você já sabe, ok? Nós vamos colocar aqui algumas sugestões. Vocês podem escrever as palavrinhas que vocês acharem melhor, da criatividade de vocês, tá? Vamos lá, ó. 5 palavras com ão. Vamos ver as que nós trouxemos? Criação, avião, união, guardião e peão. Se você tem outras palavrinhas, pode escrever, tá? Agora, 4 palavras com ões. Sugestões. Balões, limões, lições, colchões, tá? Agora, 3 palavrinhas com ã ou ãs, tá?
Lembrando que esse não é do A com N, né? É o A com o tio, tá bom? É importante estarmos atentos a isso, tá? 3 palavrinhas com an ou com ans. Vamos lá? Maçã, romã e anãs, tá? Agora, 2 palavrinhas com ans. Pães e alemães, tá bom? Então, você pode escrever a palavrinha que você achar aí na sua criatividade. Agora, eu vou explicar para vocês as características de um bilhete. Embora nós já trabalhamos com bilhete também no 2º ano, mas vamos rever o que é um bilhete. Você já escreveu um bilhete para alguma pessoa? Ou você já recebeu algum bilhete de alguém? Nas escolas, né, quando nós estávamos na sala de aula nas escolas, as escolas mandam um bilhetinho para os pais, né? Comunicado sobre reuniões, que vai ter alguma programação que a escola vai ter, manda lá o bilhetinho para os pais. Você já observou quais são as características de um bilhete? Como que é formado um bilhete? Ele tem algumas características que são importantes, tá? Olha lá. O bilhete, crianças, tem que ter o destinatário. Professora, o que é o destinatário? É a pessoa a quem se destina o bilhete. Para quem o bilhete é enviado? Para quem que vai escrever para quem que você vai escrever o bilhete? É o destinatário, nós colocamos lá em cima, tá? E depois? Ó, é importante colocarmos a data, tá? O dia em que o bilhete foi escrito. Você vai escrever um bilhete lá para sua coleguinha e não coloca a data. Vamos supor que a sua coleguinha não viu o bilhete no dia que você mandou, vai ver 3 dias depois. Se foi alguma coisa importante, já passou a data, né? Então é importante colocar a data. O corpo de texto é o assunto que vai estar contido naquele bilhete, a informação do bilhete, tá? Olha lá, ó, é a mensagem, importante, é uma mensagem curta, tá, criança? Senão o bilhete, eu falo para os alunos que o bilhete vira uma carta, não é uma carta, é só a informação principal que você vai colocar lá, curta e objetiva, para não virar uma carta, ok? Tá? Continuando a despedida, tá? Como o bilhete é algo na linguagem informal, você pode utilizar beijos, abraços, se cuida, tá? Você pode usar estes termos. E o remetente? O que é remetente, professora? É quem escreve o bilhete, tá? Então, é importante ter essas informações no bilhete, tá? Tem o lugar correto para colocar cada um destes itens que nós vamos ver, tá? Nós trouxemos aqui um modelo de um bilhete, né? Da turma do Luan. Quem escreveu esse bilhete? Você sabe? Ah, eu sei, professora. Tá aqui o nome, ó. Quem escreveu não, para quem esse bilhete vai ser enviado, né? Você sabe para quem esse bilhete vai ser enviado? Sim, professora, tá? Está aqui o nome, ó. Esse bilhete vai ser enviado para a Tereza, tá? Vamos aqui observar o corpo do bilhete, que é o texto ou a informação. Ó a informação desse bilhete. Tereza. Separei os materiais necessários para realizar a experiência sobre as plantas da aula de ciências. Assim que eu terminar, lhe envio o vídeo dos resultados. Olha, tem a informação aqui que o bilhete está falando, né? Provavelmente ele fez essa experiência, as crianças não estão podendo se encontrar, então ele vai mandar em forma de vídeo. Tem aqui a despedida, obrigado,
se cuida, né? Que é algo carinhoso, informal. Aqui o nome de quem escreveu este bilhete e, muito importante também, como todos os itens, a data, tá? E é assim a estrutura de um bilhete. O nome de quem vai receber, a informação, a despedida, aqui quem mandou o bilhete, quem escreveu o bilhete e a data, tá? Esta é a estrutura de um bilhete. Vamos ver o que nós aprendemos na videoaula de hoje? Foi falado na nossa apostila como publicar um livro, cada passo, né? Que há várias formas de publicação deste livro, tá? Como localizar informações em um texto, o uso e a diferença da letra C e a letra C cedilha, o uso do til, né? O som nasal, que eu até pedi para vocês colocarem aqui os dedinhos no nariz. Falamos também sobre singular e plural de palavras terminadas em ão. Vimos também sobre bilhete, tá? Por que nós vimos sobre bilhete? Porque vai ter uma tarefinha sobre bilhete aí para vocês fazerem, ó. Fazer as atividades das páginas 40 e 41, exercícios 1, 2 e 3. E depois vocês vão fazer uma produção. Sim, vocês vão escrever um bilhete elogioso para a sua professora, de acordo com as características que nós falamos aqui na videoaula, tá? Sua professora deve estar com muita saudade. Eu acredito que ela vai ficar muito feliz com o seu bilhete, tá? Prepara aí, pensa o que você vai escrever. Não precisa ser algo muito longo, pode ser uma mensagem curta, mas escreve com carinho, tá? Esse bilhete para sua professora. Eu tenho certeza que ela vai gostar, ok? Está aqui as nossas tarefinhas, as páginas para vocês fazerem, o exercício 1 e o exercício 2. Faça com carinho, com dedicação, com amor, mande foto. Posso mandar foto só da tarefinha, professora? Não, é importante você mandar a foto de todas as atividades que você fez, para a sua professora saber que você está fazendo tudo direitinho. Manda a foto de todas as páginas, tá bom? Da tarefinha, se cuidem, faça a higienização direitinho e até a próxima. Tchau!